A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, edição de número 302. Eu sou Felipe Mendonça e hoje eu tô aqui com meu amigo, ele, Geraldo Zaran. E aí, Geraldo? E aí, Felipe, tudo bem com você? Eu tô bem. Geraldo, você já tá tomando whey? Whey? É, eu fiquei sabendo que você começou a malhar. Ah, meu Deus. O Geraldo versão maromba, vem aí. Versão 2023. E aí, Geraldo, você tá bem? Não, a minha academia é prescrição médica, não é por gosto, não. Então tá bom, então. Geraldo, olha só, a gente hoje vai conversar com um baita pesquisador chamado Fabiano Escher. Isso, grande Fabiano Escher. Ele é professor lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Também é professor da pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. E o Fabiano, ele escreveu um livro chamado Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento Rural na China. É uma coletânea de textos, na verdade, que o Fabiano ajudou a organizar junto com o ex-orientador dele, o Sérgio Schneider. E esse livro, Geraldo, reúne... A pessoa não tem ex-orientador não, viu? Ela tem orientador pro resto da vida. Sempre, né? Tanto é que eles publicaram o livro junto, né? E tá aí, ó, a prova. Esse livro reúne especialistas chineses, né, em língua portuguesa, a tradução de vários artigos clássicos escritos por chineses, e vários outros especialistas no assunto aí no mundo, inclusive autores brasileiros. E melhor de tudo é que o livro está disponível em formato digital lá pela editora da URGS, de maneira totalmente gratuita. A gente vai deixar aí o link pro livro na íntegra na descrição do episódio. E aí o Fabiano vem aqui contar pra gente um pouquinho sobre o livro, os principais achados, qual a importância, né, de se pensar agricultura, alimentação e desenvolvimento rural para entender a ascensão da China. Ô Felipe, você tá gravando esse episódio agora, publicando agora para comemorar o Abril Vermelho, não? Ó, pode ser, hein? É verdade, o Abril Vermelho tá aí, o MST na luta, e tem muita lição pro Brasil quando a gente olha pra China, viu? Sabe Fabiano, como chama isso? Como que chama isso? Retroplanejamento. É isso aí, é um planejamento que é retroativo, exatamente. Foi totalmente pensado. Rebranding do episódio. Abril Vermelho e desenvolvimento agrário na China. Muito bom, muito bom. Geraldo, olha só, para apoiar o Chutando a Escada, como que faz, hein? Você pode entrar lá em uma das nossas 3 campanhas de financiamento coletivo. Você pode procurar a gente no PicPay, no Patreon ou no Catarse, sempre como Chutando a Escada. Essas informações estão em chutandoaescada.com.br/apoio. Se quiser, mande um Pix para apoio@chutandoaescada.com.br. Tanto faz, a gente agradece muito o seu apoio à continuidade desse singelo projeto de divulgação científica. É isso aí, muito obrigado pelo apoio. Ajude você também a manter essa casinha em ordem. E vamos pro papo, Geraldo? Vamos lá, vamos falar com o Fabiano Escher sobre desenvolvimento agrário na China. Bora lá. Os criada BRICS que chegou pra destruir o bonde que tá formado fazendo o dólar cair. Vem Brasil, China e Rússia, Índia, África do Sul, mandando Estados Unidos tomar no olho do cu. Foguete não tem ré, nós nunca que vai tremer. Já levou a nossa grana, agora tu vai perder. Os criada BRICS tá fechado sem caô. Se tu vir bater de frente, nós passar igual trator. Bom, eu tô aqui então com o Fabiano Escher. Falei direitinho, né? Falou. Aí, correto. O Fabiano, ele é professor lá da Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem muita gente boa lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, viu? Já passou aqui, por exemplo, a última foi a Débora Gaspar Dutra, que é a coordenadora, ainda é, né, Fabiano, a coordenadora do curso. Renovou agora, se tornou mais uma vez. Ela não tem juízo nenhum, renovou. Aqui, ela veio aqui, inclusive, falou bastante das especificidades do curso de RI lá da Federal Rural do Rio de Janeiro. Vale a pena, quem quiser conhecer um pouco melhor, e caso não tenha escutado, né, ainda ganha de graça uma aula lá com a Débora, porque o dólar é a moeda do mundo, que foi o tema
do episódio que ela gravou aqui com a gente. E hoje a gente está com outro professor lá do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele também atua na pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, que é o Fabiano. Cara, muito obrigado por topar falar com a gente, viu? Tô bem feliz de te receber aqui. Obrigado, eu também fico contente e honrado pelo convite. Olha só, o Fabiano, ele acaba de organizar um livro chamado Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento Rural na China. Você organizou esse livro junto com Sérgio Schneider, não é? Que são os dois organizadores do livro. O livro é muito rico, né? A gente vai falar um pouco dele aqui. Tem inúmeros pesquisadores brasileiros, chineses, né? Tudo em português, devidamente traduzido. Então, é uma contribuição bem importante para o debate sobre relações internacionais, sobre agricultura, sobre o que é a China, né? Que é um tema que a gente precisa cada vez mais buscar entender, e o livro cumpre esse propósito. O livro, eu vou deixar o link na descrição do episódio. Acima de tudo, o Fabiano disponibilizou o livro na íntegra, né, na faixa, então é um livro que você tem acesso aí ao PDF. A gente vai deixar todos os links aí disponíveis para que vocês também tenham acesso ao material. Fabiano, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como que surgiu essa pesquisa, né? Você faz parte de um ou alguns grupos de pesquisa que olham para a China, né? E esse recorte da agricultura chinesa surgiu como? É um projeto antigo? Tem a ver com a sua trajetória aí? Em qual momento que a China entra, então, no teu horizonte aí de pesquisa? Boa pergunta. Eu sempre, assim, a minha carreira acadêmica, se pode dizer assim, desde o mestrado, sempre foi devotada a temas de agricultura, desenvolvimento rural. Eu comecei a estudar agricultura familiar, né? Porque eu sou do interior do Paraná, de uma cidadezinha do sudoeste do estado do Paraná, chamada Francisco Beltrão, que é uma cidade, né? Tem uma população urbana relativamente alta, assim, a maior parte da população urbana, mas está inserida em todo um contexto predominantemente rural, né? Tem uma história sobre o papel dos agricultores familiares na luta pela terra e tal. E minha história familiar, meu pai e minha mãe são de origem rural também. Meu pai participou do movimento sindical durante o processo de redemocratização e tal. Isso sempre me motivou a querer estudar esse tema. Então, no mestrado, eu estudei agricultura familiar da minha região. Depois de um tempo, quando eu fui entrar no doutorado, passei por uma certa crise de o que eu ia fazer, né? Se eu ia estudar, ia voltar. Eu fiz mestrado em desenvolvimento rural, mas eu sou economista, e sempre tem aquela dificuldade, né? Desenvolvimento rural é uma área interdisciplinar, de como é que a gente vai, com uma pós-graduação interdisciplinar, como é que vai se inserir no mercado de trabalho, né? A gente tem mais dificuldade de vislumbrar, né? Os concursos geralmente são mais fechados e tal. Eu queria voltar para a economia, que é a minha área de origem. Só que aí eu tive em 2011, eu participei de um seminário de pesquisa em desenvolvimento rural internacional, comparado de Brasil, União Europeia e China. E aí, que foi o meu coautor e, na época, meu orientador, o Sérgio Schneider, que é um sociólogo, que organizou lá em Porto Alegre. E aí ele convidou, assim, grandes personalidades dessa área, assim, né, da economia política, da sociologia rural, da sociologia do desenvolvimento aplicada a temas rurais, estudos rurais e agroalimentares e tal. E entre elas tinha uma figura que era o professor Ye Jinzhong, que é um dos principais pesquisadores na área de estudos rurais e agroalimentares na China. E quando eu vi ele falar, eu sofri uma epifania, assim, eu pensei, nossa, é isso aí que eu quero estudar, eu quero entender a China. Então, já fez aí, já passou de 10 anos que eu estou imerso nessa temática, né? Então, eu fiz a minha tese de doutorado, também um estudo comparativo, justamente um pouco na onda daquele projeto, né? Fiz um estudo comparativo de Brasil e China, inclusive publiquei um livro, o resultado da tese, agora, uns 2 anos atrás, chamado Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento Rural na China e no Brasil, uma análise institucional comparativa. Mas o livro ainda é um livro bem acadêmico mesmo, uma tese, né, e tal.
que não é assim, tipo, tão acessível para o público mais geral, não é uma coisa tão introdutória, né? E a gente sempre sentiu falta de discutir o tema rural e agroalimentar chinês, né? De entender melhor a agricultura chinesa aqui no Brasil. Porque, assim, é verdade, por um lado, que tem crescido e se fortalecido muito nos últimos anos a área de estudos de China no Brasil. Né? Hoje temos muitos pesquisadores de altíssima qualidade pesquisando a China aqui no Brasil. Várias perspectivas diferentes, temas diferentes, áreas disciplinares diferentes. Porém, o tema agrícola, rural, agrário, é um patinho feio. Digamos assim, era um tema que, na verdade, praticamente não tinha especialistas, não tinha obras de referências. O pessoal conhece muito pouco. O que é, na verdade, bastante irônico, sendo que a inserção do Brasil no mercado chinês se dá basicamente a partir da agricultura. Metade das nossas exportações é soja, né? Então, chamava atenção como a gente compreendia tão pouco a China. E por isso, é um pouco esse livro que a gente está lançando agora, ele reflete um pouco as referências bibliográficas que eu e o meu colega, o Sérgio Schneider, agora colega, tivemos ao longo desse período. Foram os autores que mais nos influenciaram e tal, que eram nossas referências bibliográficas. A gente fez contato com eles, alguns a gente já conhecia, tinha amizade e tal, e convidamos para participar de uma obra. A maioria dos textos são traduções, mas também tem vários textos originais, escritos especialmente para o livro, tanto de autores internacionais como de autores brasileiros. E o objetivo do livro é justamente fazer essa divulgação dessa temática junto ao público brasileiro, particularmente imaginando atingir o aluno de graduação, por exemplo, ou então não necessariamente o público acadêmico, mas de pessoas que estão interessadas em entender a China, seja do mundo empresarial, dos movimentos sociais e da academia, né? Mas pensando sobretudo no aluno de graduação que não está que de repente não lê inglês, que não está inserido em debates mais altos debates acadêmicos e tal, né, que quer entender o básico, né? Então, não que o livro seja exatamente básico, eu acho que ele tem debates bastante aprofundados, mas ele está organizado de uma forma a introduzir a pessoa que não sabe muito de agricultura na China, ele vai conseguir formar um entendimento bastante sólido e de maneira relativamente simples, né? Lendo o livro é um livro introdutório nesse sentido. Uhum. Não, é um excelente livro, como eu já falei, ele é bastante didático, um leigo como eu consegue ler e acompanhar o debate. Bom, uma pergunta que eu queria te fazer, uma outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, você mesmo falou que o tema da agricultura na China é o patinho feio, mas ainda bem que existem esforços, e esse, inclusive, é um deles, para tentar dar conta de um setor que, para o Brasil, deveria ser considerado estratégico, né? Haja vista o tipo de relação que a gente tem com o país. A gente discute mais, até aqui no Chutando a Escada, e nos debates assim, mais mainstream, vamos colocar assim, sobre a ascensão da China, tem toda aquela discussão sobre o que significa o desenvolvimento econômico chinês, a indústria chinesa, né, a tecnologia chinesa, todo esse debate de ascensão que está muitas vezes atrelado a um possível declínio dos Estados Unidos, Belt and Road Initiative, e se o Brasil deve entrar ou não, o que tudo isso significa. Agora, o livro e a tua pesquisa faz uma pergunta que antecede a essa, né? E você me corrige se eu estiver errado, porque não há nenhuma ascensão de uma grande potência ou de uma força como a China vem despontando nas últimas décadas sem uma agricultura sólida, sem um determinado tipo de organização do espaço rural que dê conta, né, de alimentar toda essa potência, essa força, né, pujante, como é o caso chinês. E então, se a China não tivesse, né, uma agricultura sólida, não haveria possibilidade da China ocupar o espaço que ocupa hoje, tal como a gente discute no campo quase que diariamente. É por aí mesmo? Até aqui eu entendi corretamente, né, um dos argumentos do livro? Acho que a tua observação é perfeita. Eu acho que é exatamente esse
a entrada. Né? Então, se eu entendi bem, eu queria que você contasse um pouco essa história pra gente, né? O livro recua, se não me engano, até 1949, né? Logo após ali a Revolução, e aí o Partido Comunista Chinês passa a pensar a agricultura dentro desse grande projeto, né? O livro mostra altos e baixos, idas e vindas, alterações de curso. Se você pudesse contar então um pouco pra gente de onde surge, né? Por que 49 é um marco importante e como que surge e os principais apontamentos que você poderia fazer nessa trajetória até o Xi Jinping. Eu sei que é uma pergunta assim, precisaria de horas, né? Mas se pudesse fazer um sobrevoo rápido, acho que seria importante pra gente entender de onde vem, porque não há uma geração espontânea de uma política agrícola chinesa, né? Isso vem de muito tempo, o livro demonstra isso, mas seria interessante a gente poder contextualizar o debate, até para a gente entender melhor aquele pressuposto que eu estava falando há pouco. Eu achei a tua observação realmente bem perspicaz, é isso aí mesmo. Eu acho que os debates sobre a China, sobretudo nos anos mais pós-crise de 2008, né, tá no seu papel como uma grande nação comercial, hoje a maior nação comercial do mundo, sobre ser um país que está liderando na área de investimentos diretos externos em todas as regiões, sobretudo no sul global. Muito se discute sobre a possível internacionalização da moeda chinesa, a renminbi, né, se ela poderia substituir o dólar ou alguma coisa assim, né, o papel da China no sistema financeiro internacional. Tem a coisa incluindo já o debate tecnológico, a interseção entre a questão financeira e tecnológica, o papel do renminbi digital, enfim, mais recentemente a guerra comercial, e que é cada vez mais uma guerra tecnológica entre os Estados Unidos e China. Só que realmente assim, eu acho que você captou com muita sacação, assim, que nada disso seria possível se ela não tivesse estabelecido uma base firme em termos de segurança alimentar, em termos inclusive de estabilidade política, né, e social gerada pelo meio rural, né? Então, é um pouco isso que a gente tentou ir atrás no passado, mas também compreendendo os desdobramentos recentes, tentar explicar isso de uma forma mais ou menos didática, né, no livro. Então, para isso é importante, assim, se a gente quiser, a gente poderia retroceder séculos aqui, né, na história da China, né, sobretudo, sei lá, do período pós-guerras do ópio e tal, mas a gente decidiu utilizar o período de 1949 para cá como ponto de corte, porque como os próprios chineses se autodenominam, a nova China, né, a China que nasce como resultado da vitória do Partido Comunista na Guerra Civil contra os na época, os Kuomintang, né, que é o Partido Nacionalista Chinês, como a gente chama aqui no Brasil, né, em português. Bom, vamos tentar periodizar um pouco a história e falar um pouquinho antes do pré-revolução, um pouquinho só para dar uma compreensão de contexto, né. O Partido Comunista Chinês nasce em 1921, o Kuomintang também nasce mais ou menos na mesma época. Curioso que pareça, ambos os partidos nasceram com ajuda soviética. Os soviéticos, na época, sobretudo não bem no início, mas logo nos anos posteriores, a partir metade dos anos 20 em diante, foi se consolidando, né, sobretudo depois dos anos 28 na Rússia, quando Stalin se consolida como grande líder, né, uma ideia, vamos dizer assim, meio etapista do marxismo, né, que via que a história da humanidade é uma história de sucessão de modos de produção. Então você primeiro tem o feudalismo, aí depois se transita do feudalismo para o capitalismo, depois se transita do capitalismo para o socialismo, e, enfim, a partir daí se vai construir uma sociedade comunista. Só que, então, a tarefa dos partidos comunistas em nível local passava a ser identificar em que lugar que a gente está, nessa linha sucessória, e tentar acelerar a história para pular de fase, né? Simplificando muito. E a ideia é que a China ainda era um país semi-feudal, e essa ideia era compartilhada tanto pelos nacionalistas como pelos comunistas, o Mao fala isso, né? Então os soviéticos apoiavam tanto os dois partidos, imaginando mais ou menos assim, o partido do Kuomintang, que é o partido nacionalista, ele é um partido burguês, ele é um partido que quer fazer a revolução capitalista, tornar a China um país capitalista. Então a gente tem que apoiar os dois aqui, porque primeiro eles fazem o capitalismo, depois os comunistas derrubam eles e trazem o socialismo.
Só que ao longo da história, ao longo do processo, eles tiveram alguns momentos de união, sobretudo no período da guerra contra o Japão e tal, depois na Segunda Guerra Mundial, que também foi contra o Japão. Mas fora esses momentos muito críticos em que eles acabavam fazendo alianças táticas, os nacionalistas sempre tiveram uma postura muito hostil contra os comunistas. Escorraçaram eles de Jiangxi, Xangai, e o que levou à chamada Longa Marcha, né, que é um evento heróico famoso, que os comunistas reduzidos a pó não, né, seria um pouco exagerado, mas após sofrer uma derrota histórica, iniciaram caminhando a pé até no oeste, norte da China, e é mais ou menos no fim dessa Longa Marcha que vai se desenhar o início da Guerra Civil, e depois que vai desembocar na vitória dos comunistas. E ao longo desse processo da Longa Marcha, os comunistas vão conquistando e consolidando territórios. Durante esse processo, eles começam a fazer reformas agrárias. Vale notar que a China era um país totalmente agrário, né? Mais de 90% da população vivia em áreas rurais. E o Mao se toca de uma coisa óbvia: a gente não tem um proletariado capaz de fazer a revolução comunista, socialista, nos moldes previstos pela teoria tal, europeia, né? Aqui a força política básica da nossa sociedade é o campesinato. Se não for com eles, não será mais ninguém, né? Eles são, em vez do proletariado, é o campesinato a base da nação. E ele consegue, então, fazer uma reforma agrária que vai conquistando apoio da maioria do campesinato, diferentes estratos do campesinato. E o Mao é bastante leninista na identificação desses estratos, segmentos de classe do campesinato, né? Mas ele consegue ser exitoso nessa conquista de apoio, na consolidação de territórios, na chamada liberação dos territórios, os territórios liberados pelos comunistas, até que chega no 49, a tomada de Pequim é a consolidação de um processo que já vinha de antes, né? E desde então, a partir de 49, inicia um novo processo chamado, com a fundação da República da China, que eles chamam a Nova Democracia, que vai até 53. Nesse período, a terra não é imediatamente coletivizada. O que acontece digamos, a supressão, a eliminação dos latifundiários como classe social, inclusive de modo violento, né? Não sempre, mas a maioria das vezes, boa parte das vezes de maneira violenta, né? E então se acaba com o chamado latifúndio feudal, latifúndio semifeudal, e se redistribui, se faz uma reforma agrária, até, eu diria, menos radical do que era durante o período da Guerra Civil, mas mais abrangente. Eles redistribuem toda a terra de maneira igualitária dos camponeses. E os camponeses têm um acesso privado, se tornam camponeses pequenos proprietários de terra. Mas ao longo desse processo, a partir dos anos 50, ali, a Rússia oferece enormes somas, tanto de financiamento como de recursos materiais, vamos dizer assim, de transferência de tecnologia para a China. Eles mandam por trem fábricas inteiras, mais de 120 fábricas inteiras que são instaladas, trazidas da Rússia para a China. E a forma de pagar isso teria que ser extraído dos excedentes, né? Os chineses, um país pobre, devastado pela Guerra Civil, teriam que encontrar algum jeito de criar excedentes para pagar esses recursos emprestados pelos soviéticos. E a ideia era um pouco assim: olha, aqui na União Soviética a gente conseguiu fazer isso com base na coletivização forçada da agricultura. Vocês poderiam fazer, esse modelo foi, por mais que tenha sido um desastre social, assim, né, baseado muito na violência, no caso soviético, a gente conseguiu extrair esses recursos e a gente saiu, como dizem, do arado de madeira ao foguete espacial em 30 anos, né? Então se mostrou exitoso desse ponto de vista. E essa ideia foi um pouco passada para os chineses. Só que os chineses, eles entenderam a importância de coletivizar a agricultura naquele momento, mas diferente do caso soviético, não foi uma coletivização forçada. O Partido Comunista tinha, diferente da Rússia, que as diferentes, a guerra camponesa, a guerra contra as potências estrangeiras, a luta dos trabalhadores contra os
seus patrões, né, os industriais, a burguesia, a aristocracia, foi mais ou menos caótica, né, e depois o movimento, o Lenin e os bolcheviques conseguiram como que, amalgamar essas diferentes frentes de luta. Na China, esse processo já estava amalgamado, né, quando a Revolução acontece. O Partido Comunista tinha muita base social, como eu já disse, e tinha uma legitimidade incontestável junto ao campesinato. Então, ele estabeleceu essas diretivas e elas foram, a diretiva no sentido da coletivização, e elas foram mais ou menos aceitas, né? E ela não foi forçada, ela foi um processo gradual, passo a passo, como é comum a gente falar, né, que a China é experimental e gradualista. Na época maoísta também era assim, não era um Estado monolítico, como a gente imagina às vezes, né? Eles passaram por primeiro um processo de cooperativas de baixo nível, eles chamam, depois as cooperativas de alto nível, que aí, além dos implementos, a própria terra passou a ser propriedade das cooperativas, mas ainda não do Estado, né, propriamente dito, era de cooperativas. Depois, no momento seguinte, é criado as brigadas de produção, os times de produção, os guitos de produção, e, por fim, as comunas. Nos anos 60, mais ou menos no final dos anos 50 e nos anos 60, as comunas já estavam estabelecidas, né? E aí teve política, né? Ainda não era exatamente um plano quinquenal, mas talvez mais ambicioso até que um plano quinquenal, que era o chamado Grande Salto Adiante. O Grande Salto Adiante acabou, pelo tamanho da sua missão e pela dificuldade de implementação, né, em termos de organização das diretivas centrais, de como ela seria realizada, cumprida no nível local, toda a dificuldade de assimetrias de informação e tal, bom, usando o conceito neoclássico aqui, mas enfim, a dificuldade de comunicação entre os diferentes graus da burocracia, né? E também pelo fato de ter acontecido naquele período grandes desastres naturais, né, secas em alguns lugares e inundações em outros, acabou resultando na grande fome. Isso tudo acabou levando para uma reestruturação do sistema de comunas e com algumas liberações, eles chamam as 3 pequenas liberdades, então, enfim, indústrias artesanais, a manutenção de alguns lotes privados, não particulares, para dizer se não falar mais adequado. Enfim, isso durou até os anos 70. Ô Fabiano, aí eu tenho que fazer uma pausa, porque aí tem uma grande falha, né, no projeto chinês, né? O livro mesmo fala em 30 milhões de pessoas mortas de fome, é nisso que a gente está chamando aqui de grande fome, após o grande salto, né? Você mencionou que teve ali problemas de secas, problemas climáticos, né? Mas isso não explica tudo, ou explica. E eu sei também que tem um grande debate sobre isso, né? Tem pessoas que inflam muito mais o número, tem pessoas que simplesmente negam a existência da grande fome. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse capítulo nessa trajetória que você está desenhando. Esse é um episódio bastante controverso da história chinesa, né? E daria para dizer assim que ele foi uma conjunção de erros humanos com desastres naturais. A primeira coisa até é dizer a questão dos números, né? Existe um debate de números, tipo esses livros, tipo Livro Negro do Comunismo, esses autores mais anticomunistas, assim, tendem a inflar, tendem a pegar o total de mortes do período e dizer que são todas atribuídas à grande fome. Mas não é assim. Eu acho que os trabalhos mais... E depois tem o pessoal muito, digamos assim, defensor do regime, muito chapa branca, que vai tentar diminuir, né, dizer que foi menos. Mas eu acho que é bastante... não vou dizer que é consenso, mas é bastante... razoável, bastante aceitável entre a maioria dos pesquisadores sérios, assim, sejam eles de perspectiva mais liberal, que é, por exemplo, um dos autores que eu trouxe aqui, que é um professor chinês que trabalha na Austrália, o Zhou Jianyue. Ele é um autor liberal, chinês liberal, que trabalha na Austrália. Mas ele apresenta toda essa biografia em torno desse tema e chega à conclusão de que é razoável o número dos 30 milhões, o que não é pouco, é um monte de gente, né? Fora essas pessoas que morreram, né, também tem um monte de gente que tem, enfim, cicatrizes da fome até hoje, né? A fome não é só crônica no sentido de você morrer de fome, mas de sofrer o problema da fome, né? E com certeza afetou a maioria da população do país. Mas o número é mais ou menos assim, razoável, aceito é esse. Então, o norte da China agora vamos entrar nos detalhes naturais. O norte da China é uma região mais seca, né, uma região desértica.
que é voltada, sobretudo, não desértica, mas depende do lugar, algumas áreas são mais, o extremo oeste é mais desértico, algumas áreas do norte, centro-norte, assim, são mais, digamos, secas, mas não chega a ser desértico. E o sul é bastante úmido, né, inundado, onde tem muita irrigação e tal. O norte é considerado uma região do trigo e o sul é do arroz. Só que calhou que a mudança climática não começou agora, né? Já existia naquela época também. E aqueles anos, 58 e 59, você teve inundações no norte do trigo, que é um tipo de plantação apropriada para o clima seco, e você teve secas no sul, onde está o arroz, que é um cultivo apropriado à umidade. Isso foi um fator muito importante. Aqui existe outro debate estatístico aqui em ver quanto seria explicado desse desastre pelos fatores naturais. Uma boa parte, de fato, não ousaria aqui dizer um número, né? Mas uma boa parte é devido a fatores naturais. Mas uma outra parte também se deveu a erros humanos. E aí, qual é que era? O pessoal mais anticomunista tende a dizer assim, não, se deve à megalomania do Mao. Mao era um tirano autoritário que tinha um projeto pessoal de poder e deu ordens que não eram razoáveis, porque tinham um objetivo de se desenvolver e se tornar uma potência industrial como a União Soviética em pouco tempo. E para isso estabeleceu exigências irrealizáveis para o resto da população, para o partido, para a burocracia em nível local, e o pessoal, com medo de não satisfazer as expectativas do Mao, acabou aceitando as exigências irrazoáveis dele, e isso deu no desastre que deu. Essa leitura, ela não é que ela seja totalmente destituída de alguma razão, mas ela também não está longe de ser a realidade. É verdade que Mao percebia um grande desafio externo. A China é um país que estava rodeado por o Japão ali do lado, os Estados Unidos fazendo reformas em todo o Sudeste Asiático, o Leste Asiático, Taiwan, guerra da Coreia, que estava acontecendo em 53, né? O Vietnã embaixo, enfim, existia uma pressão geopolítica enorme sobre a China, né? E logo depois, já no final do período do Stalin, começa a azedar a própria relação com a União Soviética. Então a China estava numa situação geopolítica bastante complicada e sentia a necessidade de se industrializar rápido, de fato, né, para poder fazer frente a essas ameaças geopolíticas, essas ameaças externas. Então não se devia essa necessidade de acelerar o processo de industrialização, não se devia exatamente a uma megalomania ou a uma personalidade tirânica no Mao. Se devia a questão geopolítica concreta. Eles tinham um sistema de coleta de informações, mas existia vamos tentar dar um exemplo aqui. O cara numa província lá reportou num ano que a produtividade média da agricultura naquele lugar era X. Ele reportava isso pro Mao. Aí o Mao, com base nele, o programador central, né, o planejamento, chegava à conclusão, não, então você vai ter que atingir uma meta de tanto % de crescimento no próximo ano. Depois aquilo ele se olhava lá na realidade e via que aquilo não era bem assim, não era tão fácil fazer esse crescimento conforme planejado. Só que, e aí, de fato, havia uma certa competição entre as províncias locais para querer bater as metas. E mesmo que essas metas não fossem atingíveis, eles não tinham tanta, digamos assim, iniciativa, coragem de dizer, olha, a gente não vai conseguir bater essa meta, porque isso respingaria sobre o próprio prestígio político do quadro local. Então, eles mantinham aquele mesmo, vamos fazer o X mais 1 aqui. Só que, na verdade, ele não tinha capacidade de fazer X mais 1, ele fazia X mais meio no máximo. Só que no relatório que ele mandava para o governo central, o governo central entendia que estava correto. Só que aí teve essa tempestade perfeita de questões ambientais, de desastres ambientais, combinado com essa digamos, essa sobreapreciação da capacidade produtiva, que, enfim, gerava uma exigência cada vez. Vamos produzir 1 milhão de toneladas aqui.
Então ano que vem vamos conseguir 1,1 milhão, mas na verdade você conseguiria só 1,50 milhão, mas a requisição de grãos que o governo central fazia estava com base no plano elaborado no ano anterior. Então você exigiu como se tivesse produzido 1,1 milhão toneladas, mas na verdade a produção foi só de 1,50 milhão. Então ficou tendo um déficit local para a alimentação da população local de 50 mil ali. Então, imagine isso em nível nacional. Claro, teve lugares que o problema foi menor, que não houve essa sobre-relatoria de números. Teve outros lugares que foi pior e tal. Varia regionalmente também. Mas se tem mais ou menos a noção de que foi esse o quadro geral, em tinturas muito amplas, que ocasionaram o problema. Depois, logo no primeiro ano, depois do início da Grande Fome, no segundo ano no máximo, isso foi percebido que esse era o problema e logo se tratou de remediar, né? Mas aí, enfim, o estrago já estava feito, né? E aí, mas demorou, foi a partir depois dos anos 60, 61 que começou um processo de reforma das comunas, que vai durar até a morte do Mao, basicamente. Uhum. Tem um outro capítulo aí dessa história que o livro também trata bem, que aí já é no final da década de 70, né? Com Deng Xiaoping, com as zonas econômicas especiais e as reformas, né, que ele começa a implementar. Muitos autores, inclusive, usam... eu sou um completo leigo, tá, Fabiano, sobre China, mas muitos autores usam 78 como o início dessa trajetória aí de ascensão chinesa, né, e não 49. 78 aparece mais que 49. Eu nem sei se isso faz sentido, mas a pergunta qual que foi o impacto, então, da abertura do Deng para a agricultura e para a solução desses mazelas, né, das décadas anteriores e para a construção desse aparelho robusto aí de agrícola que, como a gente falou, deu base para a ascensão chinesa nas décadas seguintes? Esse é um debate também controverso, né? Assim, Mao morre em 76, né? Depois de 76 tem um processo de disputa política. A China não era uma democracia do tipo ocidental, que tinha uma eleição que ia decidir os países, quem seria a nova liderança. O que acontece é uma disputa entre o sucessor do Mao, que era o Hua Guofeng, que era o indicado do Mao, mas que não era uma pessoa com grande habilidade política, e o grupo chamado a Gangue dos Quatro, o Bando dos Quatro, que era liderado entre eles pela viúva do Mao, né? E o grupo mais reformista, que era o grupo liderado pelo Deng Xiaoping. No fim das contas, eles conseguem neutralizar o Hua Guofeng, conseguem estraçalhar, prender, né, e executar o grupo da Gangue dos Quatro, que era o chamado Gangue de Xangai também, porque era a base política deles era em Xangai, e acaba o Deng sendo vitorioso. Aí tem eu diria uma disputa interpretativa para entender qual foi o papel das reformas rurais nesse processo. As reformas rurais, as reformas em geral na China, que iniciam com Deng Xiaoping, que a gente geralmente fala muito da abertura da China para o mundo exterior, a entrada do capital estrangeiro, mas a coisa não começa por aí, da instalação de multinacionais na região costeira e tal, mas isso é só mais tardiamente que vai de fato acontecer, né? Só no final dos anos 80 que vai entrar capital estrangeiro, criar zonas econômicas especiais e tal. Durante, quase 10 anos, as reformas são, sobretudo, no meio rural. O locus e o foco do processo de reformas e abertura é, sobretudo, no meio rural. E aí tem, assim, eu diria, duas interpretações principais. Uma que ironicamente é defendida tanto pelo mainstream do partido, pela corrente dominante do partido, como pelos liberais, que seria assim, a agricultura coletivista era ineficiente e não estava dando resultados, e os camponeses percebiam isso, e eles tiveram iniciativas autônomas como é que eu poderia dizer, espontâneas de reformar. Aí tem quase o mito fundador das reformas, é o chamado assinatura dos contratos secretos de transferência de terra das comunas para os camponeses individuais. Tem toda uma história de que isso aconteceu numa determinada aldeia lá, e depois esse cara que era o líder daquela província onde se iniciou esse processo de reformas, que era um reformista liberalizante, ele acabou ascendendo para o Politburo e a partir daí passou a apoiar as reformas junto com o Deng Xiaoping no meio rural.
Existe outra interpretação que era assim, olha, aconteceu aí nesse lugar e alguns outros lugares aconteceu essa digamos, essa demanda dos próprios camponeses de fazer uma liberalização. Mas isso, de forma alguma, é generalizável. Na maioria dos casos, o que aconteceu foi que, como uma forma de consolidar e legitimar o próprio poder, o partido percebeu que existia algumas forças dentro do partido que poderiam apoiar esse projeto. E, por outro lado, o processo de reformas da China dependeria de uma capacidade do partido, digamos assim, dividir e governar. Porque antes, ao longo de todo o período maoísta, ao menos o discurso que o próprio Partido Comunista tinha, é que o Estado chinês era um Estado socialista, cuja base social era a Aliança Operária Camponesa, certo? Geralmente são a maioria das revoluções socialistas do século XX, né? Então, haveria uma ideia, está implícito aqui que haveria uma solidariedade entre os camponeses e os trabalhadores urbanos. Só que aí, como é que você ia liberalizar a indústria urbana, por exemplo, privatizar as indústrias urbanas, se houvesse uma aliança entre o operário e o camponês? Eles iam se apoiar mutuamente e iam impedir isso, iam lutar contra isso. Então, a ideia foi que as reformas, na verdade, embora pode ter alguma razão, a ideia de que enfrentava algumas ineficiências e tal, mas a razão principal teria sido justamente quebrar a aliança operário-camponesa. Porque, na verdade, o que acontecia? Muita gente discute se o crescimento posterior entre o início do final dos anos 70, né, de 78 até os anos 82, 84, da agricultura, se deveu exatamente como querem tanto os liberais como o mainstream do Partido Comunista, se isso teria se devido à liberalização, né, ao fato de o camponês trabalhar a sua própria terra individualmente, ou se, na verdade, era um processo de amadurecimento do processo anterior, porque a China começou durante os anos 60, no final dos anos 60, ao longo dos anos 70, um processo que alguns chamam de a Revolução Verde da China Vermelha. A China realizou todo um processo de mudança tecnológica, incluindo a criação de indústrias de fertilizantes, indústrias de agrotóxicos, de sementes de sementes selecionadas, irrigação, tudo isso, extensão rural, pesquisa científica aplicada para a agricultura, tudo isso. Isso teria amadurecido ao longo, justamente no período de transição, ali entre metade dos anos 70 até os anos 80. Então, não é assim tão óbvio que foi a liberalização o fator que aumentou a produtividade da agricultura nesse período. Pode ter sido em alguma medida, mas também teve esse amadurecimento de todo esse conjunto de instituições e políticas de industrialização da agricultura, poderia assim dizer, no período anterior. E um ponto interessante é que aí sim o que ganhou a legitimidade política, ganhou o apoio dos camponeses para o Deng Xiaoping, foi que, embora a produtividade tenha essa discussão se qual fator que foi mais preponderante na evolução da produtividade pós-reformas, uma coisa é certa. Durante o período da Era Mao, o consumo dos camponeses era reprimido, porque existia digamos, que eles chamavam da tesoura de preços aqui, né? Aqui no Brasil também a gente utiliza esse conceito, utilizava-se há algum tempo atrás, a ideia de que os insumos, existia um desnível do nível de preços dos insumos industriais que eram comprados pela agricultura e dos preços dos produtos agrícolas. Então isso acabava, digamos assim, bombeando recursos do rural para o meio urbano, fazendo uma extração do excedente rural para financiar o desenvolvimento industrial, tecnológico, a construção de infraestruturas nas cidades e tal. Digamos, o meio urbano drenava o meio rural, o viés urbano do processo de desenvolvimento rural. E com as reformas, esse processo foi atenuado, porque você teve uma reforma também no sistema de distribuição, você passou a ter um sistema de preços mínimos, onde o governo estabelecia um determinado padrão mínimo de preços institucionais, digamos assim, no mercado institucional, mas utilizando cotas. Então, que o camponês poderia vender, ele tinha uma obrigação
de vender uma determinada quantidade de produto dentro das cotas estabelecidas pelo governo, com um preço fixo, mas aquilo que ele produzisse a mais do que essa cota, ele poderia vender no livre mercado. Isso permitiu que a renda média do camponês aumentasse bastante e também o seu nível de consumo melhorasse. Então, o camponês chinês estava feliz da vida com as reformas nesse sentido. Atrai investimentos também, assim, não esperados? Aí é uma discussão, porque a visão liberal vai dizer assim, que agora o camponês, antes, quando era um sistema que ele não tinha propriedade da terra, ele não teria incentivo a investir, porque ele, tipo, vou fazer um investimento, mas a terra não é minha, eu posso perder a terra a qualquer momento, então não vou investir. Só que isso é bem discutível, porque o camponês na China nunca teve, de fato, direito à propriedade da terra, até hoje não tem. Talvez esse seja o principal argumento para aqueles que defendem que a China não é ainda um país capitalista, ou capitalista de Estado e tal, porque a propriedade da terra ainda não é privada na China. A terra não é uma mercadoria como qualquer outra na China, ainda hoje. O que aconteceu, e aqui talvez seja um ponto que eu deixei de mencionar antes, e é o ponto principal, é que esse processo de transição, de descoletivização da agricultura, né, conforme a partir dos anos 78, você começa a desestruturar as comunas. As comunas, elas são equivalentes mais ou menos ao que hoje é uma vila na China, que inclui o sistema administrativo rural na China funciona como se fosse um favo de mel, assim. Você tem aquela casinha central que é a vila, em torno da vila tem um monte de aldeias, e várias vilas estão vinculadas ao centro urbano, uma cidade, né? E vários desses condados, que é o termo administrativo que eles usam, formam uma província. Então foi desestruturado, desmanteladas as comunas, mas não foi privatizada a terra. O que aconteceu é que cada camponês, cada família camponesa tinha direito a receber, a assinar um contrato de responsabilidade familiar. Esses contratos individuais, na sua totalidade, são chamados de sistema de responsabilidade familiar, que é o vigente até hoje. Então, cada família camponesa tem direito a um determinado percentual de terra, de acordo com o número de pessoas da família e a qualidade, a quantidade de terra na sua aldeia, você tem direito a pedaço de terra. E geralmente, esse direito, esse pedaço de terra não é a propriedade, é a posse e o uso da terra. Então, você pode, e dura em torno de 30 anos, depois pode ser renovado, né? A primeira vez, na verdade, era 15 anos, renovado depois por 30, e agora já está na terceira, quarta rodada. A partir daí, os camponeses conseguiram, passaram a ter autonomia, digamos, no quanto produzir, o que produzir, passaram ao invés de produzir grãos, por exemplo, que é um alimento básico, mas que tem um valor agregado menor, né? Tipo, um saco de milho vale bem menos que um saco cheio de cenoura, né? Então, os camponeses passaram a produzir produtos que têm maior demanda, né? Ou que têm um preço maior, como, sei lá, hortifruti granjeiros, esse tipo de coisa, né? E além de ter um outro aspecto importante nesse mesmo período, que foi também a transformação do que já existia antes, que eram as empresas de comunas e brigadas. Elas foram, em alguma medida, privatizadas, em alguma medida... Tem diferentes modelos ao longo de diferentes lugares do país. Em alguns casos foram cooperativizadas, em alguns lugares elas eram geridas pelo comitê de aldeia, que é o comitê do partido local, né? E isso acabou dando origem às chamadas empresas de vilas e aldeias, ou em inglês eles chamam de Township and Village Enterprises, que acabou virando a principal fonte de renda do rural, que era, digamos, uma atividade rural não agrícola, porque o camponês trabalhava numa indústria localizada no rural. Então, eles tiveram um processo inicial de industrialização, não foi lá nas grandes cidades, nos centros urbanos, foi no próprio rural, na própria aldeia que o camponês vivia. Então, ele era, ao menos no tempo, ele era um camponês, cultivador, e um trabalhador industrial part-time, digamos assim, de tempo parcial. E esse foi o que aumentou a produtividade rural, que não necessariamente era produtividade agrícola. Você podia pegar o total da produção de uma aldeia, o quanto ela gerava de valor,
valor monetário, mas nem todo esse valor monetário produzido no rural era agricultura, tinha uma grande parte que era industrial também, era um PIB industrial, só que localizado no rural. Isso que gerou um grande crescimento da renda rural. Inclusive foi a origem dos chamados produtos de 1,99 que invadiram o Brasil nos anos 90. Lá, então, eram basicamente produtos produzidos nas zonas rurais. É um modelo muito específico, né? É uma industrialização que parte do rural, como você tem colocado. Mas, Fabiano, para avançar um pouco, o livro também fala que junto a esse sucesso você tem um efeito colateral, né? Com o aumento da renda do rural, o emprego no meio rural e tudo isso. Nas décadas seguintes, na década de 90 e também na virada do século, você tem uma tensão social que vocês citam, né, que tem a ver com a urbanização que começa a explodir e que, junto a esse imaginário, né, que valoriza a cidade, começa a depreciar o campo. E aqui eu acabei de citar literalmente um trecho do livro, né? Isso traz agravamentos, desigualdades regionais e tal. E aqui até não é esse não é um fenômeno específico chinês, né? É um fenômeno que a gente vê, por exemplo, também no Brasil, com o aumento, né, da renda e tal. Você tem o êxodo rural. Como que a China resolveu isso na década de 90 e depois, né, no início aí do século XXI? Tem várias questões ali. Um ponto é o seguinte, o principal fator de controle, digamos, do processo de êxodo rural são duas coisas. É o chamado sistema de responsabilidade familiar, que eu já mencionei, e o chamado Hukou, que o Hukou é o registro de residência. Então, na maioria dos países latino-americanos, por exemplo, no Brasil em particular, conforme os principais centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, alguns lugares no sul, tal, começaram a se industrializar, sobretudo São Paulo, começou a atrair população, sobretudo da região Nordeste, né, de outros lugares do país também, em massa. E não havia uma preparação dessas regiões urbanas para receber esse contingente, depois da construção de Brasília e tal, não havia preparação desses lugares para receber essa grande massa populacional, esse enorme afluxo populacional, esse êxodo rural. Isso acabou, se não é a origem, é o momento em que se consolida o tipo de estrutura urbana brasileira extremamente precária, que a gente pode chamar de favelização das grandes metrópoles brasileiras, né? Isso não aconteceu na China. A China, inclusive, hoje eu acho que eles não estão mais usando esse termo, mas até um tempo atrás, eles falavam que eles queriam evitar a latino-americanização da China. Olha só. Porque era esse modelo aí, né, era inadequado para um país. Imagina que desastre que seria num país de 1 bilhão e 300 milhões na época, hoje 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, por um lado, como evitar isso? Por um lado, o camponês, imagina o camponês brasileiro aqui, o camponês de algum estado do Nordeste, de algum, sei lá, do interior de Minas Gerais, da Amazônia, lá, ou mesmo de alguns lugares do Sul, né? Não por acaso o MST nasce no Sul, é facilmente um sem terra, né? É uma pessoa que não tem acesso a condições mínimas de produzir os seus meios de vida e está fadada à miséria, a não ser que haja uma reforma agrária, que aqui a gente não teve, né? Até hoje não tem. Na China, não, eles já tinham acesso à terra e eles tinham o Hukou que garantia esse direito. Eles não queriam migrar para a cidade e perder, eles até podiam pensar, eu vou ir para a cidade, vou ter um emprego industrial lá, eu ganho mais. Mas será que vale a pena eu perder a terra que eu tenho aqui no meio rural? Por outro lado, eles têm esse sistema chamado de Hukou, que é o registro de residência, que muita gente, às vezes de forma depreciativa, chama de passaporte interno na China. Tem um pouco de verdade nisso, mas não conta a história inteira essa expressão, né? Ela é meio uma expressão tomada do apartheid, da África do Sul e tal, que não é a mesma coisa do que acontecia na China, o que acontece na China ainda hoje, de alguma extensão. Porque, por um lado, esse Hukou, ele é, digamos assim, vamos tentar explicar, vamos colocar no lugar do chinês, né? Eu nasci numa aldeia. Então, eu vou lá no cartório, registro, o meu pai me registra lá, a minha mãe me registra, e eu passo a ser um cidadão com um registro de residência localizado naquela aldeia ou naquela vila, naquele condado, no máximo, né? Então, naquele lugar, eu tenho acesso à saúde, educação, habitação, acesso à terra, principalmente a esses direitos aí. Eu sou um cidadão pleno, né, com todos os direitos sociais, ao menos todos os direitos sociais que o
governo chinês prover para os seus cidadãos até aquele momento, né? Se eu sair daquele lugar onde daquela área, daquele território coberto pelo meu registro de residência, eu não tenho acesso àqueles mesmos direitos. Então não é igual o SUS universal em todo o Brasil. Eu posso ser atendido pelo SUS aqui no Rio de Janeiro, como eu posso ser atendido lá em Uberlândia, como eu posso ser atendido em Francisco Beltrão, lá no Paraná. É tudo a mesma coisa. Sistema unificado. Na China não é unificado. Isso é proposital. Porque, digamos assim, isso é uma forma de, por um lado, garantir direitos sociais no lugar onde a pessoa nasce, mas, por outro, é uma forma de controlar a migração interna. Né? Porque se eu quero ir para Xangai, posso ir. Só que eu não vou ter o direito eu não vou poder botar meu filho na escola, se eu ficar doente eu não vou ter atendimento grátis no hospital, para morar eu vou ter que pagar aluguel. Então o que acontece era justamente isso, de que geralmente algum membro da família, sobretudo nas primeiras gerações, o marido, né, o chefe da família, depois isso muda, tem uma coisa de trabalho feminino também e tal, mas nas primeiras gerações o marido ia trabalhar sei lá, em Xangai, em Shenzhen, nas grandes cidades industriais da região costeira, e passava a remeter ele ganhava pouco para o nível do trabalhador que tinha um rucou urbano, né? Que era um trabalhador mais especializado e tal, maior nível de qualificação, mas era um salário maior, um nível de renda maior do que ele teria se ficasse lá na cidade, lá no rural, na terra dele. Então ele passava a remeter parte do salário dele pelo sistema postal, pelo correio, foi aí que cresceu, se tornou uma empresa gigantesca, o sistema de postal chinês, o China Post, remetendo dinheiro dos camponeses migrantes, dos trabalhadores migrantes para o rural, e a família recebia aquilo e utilizava aqueles recursos tanto para sobreviver quanto para, inclusive, investir na área rural. Se tornou, inclusive, uma fonte de financiamento, como um dos autores aqui que a gente trabalha, que é o nosso convidado aqui, o Philip Huang, demonstra muito bem. Virava, inclusive, uma fonte de financiamento, a principal fonte de financiamento da agricultura. E também, como também não havia um sistema de pensão, né, sistema de aposentadoria muito claro para esse tipo de trabalhador, que era praticamente um trabalhador informal, né, ele segmentado, o mercado de trabalho chinês até hoje é bastante segmentado nesse sentido. Então, chegava no final da vida útil dele, ele tinha feito pé de meia lá no rural. Aí ele voltava para a própria terra para trabalhar. E depois o filho dele é que ia trabalhar na cidade. Então, e assim vai tendo um processo cíclico de migração na China. Nos anos recentes isso está diminuindo, porque por um lado está tendo uma flexibilização desse sistema de RUCO, e por outro está havendo uma demanda e que está sendo atendida progressivamente, né, pelo governo central. Agora, nessa história da dupla circulação e como é que eles chamam, da prosperidade comum, aí, de criar direitos de cidadania mais equitativos entre a totalidade da população. Isso tem permitido que a taxa de urbanização venha aumentando, né? Mas ainda a China ainda é cerca de 35%, 40% da população ainda é rural na China, né? Então nunca foi aquela coisa assim, tipo no Brasil, o Brasil em 1950 era 75% urbano, em 1980 já era 70%, era 70% rural, a população em 20, 30 anos mudou, né? Virou 70% urbano. Na China isso nunca aconteceu, né? Ainda é um processo bem gradual, controlado. Então. Uhum. Não, excelente. Fabiana, agora chegando nos dias do Xi Jinping, né, em época de sonho chinês ou da iniciativa do Cinturão da Seda, o BRI, né, o Belt and Road Initiative e assim por diante, como que a agricultura chinesa responde? Porque se trata de um país, né, atualmente com 1,4 bilhão de pessoas, talvez até mais, né? Não sei se a última contagem, a última informação que eu tinha era essa, né? Um país, então, com 1 bilhão de pessoas, é um país que demanda, né, uma política agrícola, enfim, eu não consigo nem descrever, assim, colossal, né? E ao mesmo tempo, enfrenta uma parte do seu país com uma terra, como você falou, desértica, o que traz problemas. Tem a questão também das mudanças climáticas, que desde a década de 60 vem aparecendo aqui nessa discussão.
Tem a questão da poluição também, que é uma questão que a China vem tentando resolver. Questão do envelhecimento da população rural, enfim. E ao mesmo tempo, você tem um projeto de escoamento da produção e dos investimentos chineses na Rota da Seda. E a pergunta que eu quero fazer é: uma coisa tem a ver com a outra? Porque a gente olha muitas vezes o projeto do cinturão sempre ligado, né, ao escoamento da produção industrial chinesa, né? Mas pelo que eu estou entendendo aqui do que eu estou vendo do livro, o Belt and Road Initiative tem um outro componente que é justamente manter também uma agricultura razoável, o conceito é soberania alimentar, né? Dentro de uma lógica, né, de escoamento e de parceiros estratégicos de produção com capital chinês. Enfim, eu fiz aqui um preâmbulo para levantar essa bola para você chutar, né? Atualmente, assim, como que esse projeto da Rota ajuda a entender a agricultura chinesa? Eu acho que isso acho que essa é algo que eu gostaria de te ouvir. Talvez o contexto mais geral, assim, o fato mais geral que dá para a gente colocar para entender essa, digamos, situação crítica assim, que a China se enfrenta, qual é que é o desafio que eles colocam para responder, é que a China tem, sei lá, eu não vou chutar o percentual exato, mas alguma coisa entre 20% e 25% da população mundial, com apenas, sei lá, 7, 8% da terra arável mundial e 6 ou 7% da água doce do mundo. Então, eles têm uma equação alimentar muito difícil, muito desafiadora mesmo. Mas eles têm respondido a isso. E o termo que eles usam como guia da política pública de segurança alimentar deles, na verdade, é autossuficiência de grãos. Tem assim, um debate incrível aqui se é segurança alimentar, se é soberania alimentar no tipo que a gente entende de soberania alimentar, da forma elaborada pelos movimentos sociais aqui, né? O termo soberania alimentar surgiu muito como uma crítica dos movimentos sociais mais radicais, a Via Campesina, a MST e as suas redes internacionais, né? Em resposta à narrativa da segurança alimentar defendida tanto pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, como também pelas agências internacionais e tal, Banco Mundial, enfim, que defendem uma segurança alimentar baseada no comércio, né, no livre comércio. A ideia de soberania alimentar ela é mais, digamos, fechada, né? Não é fechada, seria um exagero, mas de não depender do comércio internacional para alimentar a população. Na China a coisa não é nenhuma coisa nem outra. Eles têm uma ideia assim de que a China pode contar com o comércio internacional, mas assim com grão de sal. Então o que eles fizeram? Eles permitiram, por exemplo, a liberalização de um produto que é fundamental para a sua indústria de carnes, que é a soja. A soja é o produto básico para produzir ração para os suínos. A China produz e consome mais de metade de todos os suínos do mundo, né? E para alimentar isso precisa de soja. Se tivesse que a própria China produzir toda essa soja, eles não conseguiriam sustentar os próprios porcos. Então ela acaba importando, porque a soja é um produto, primeiro que o nível de produtividade, razões climáticas e tal, e tecnológicas, principalmente climáticas, a produtividade da soja na China é muito menor do que aqui na América do Sul, na América em geral, seja nos Estados Unidos, no Corn Belt dos Estados Unidos, ou seja no Cerrado brasileiro, ou na Pampa Úmida da Argentina e tal. Aqui a nossa produtividade é muito mais alta, então o preço também é muito mais baixo, o custo dessa soja é muito mais baixo que a deles. Por outro, eles também não permitem lá o uso de biotecnologia, até hoje, ao menos não permitem o plantio de soja transgênica. A soja lá é um produto alimentar. A soja que os chineses produzem é uma soja convencional, não transgênica, utilizada basicamente para alimentação humana. Tipo, eles vão para o tofu, o shoyu, enfim, eles fazem, o que tu imaginar, eles fazem com soja lá, né? Mas é tudo soja não transgênica produzida inteiramente. Agora, a soja que eles alimentam os suínos, ou que também é o óleo de cozinha que eles usam, né? Que o óleo é percebido como um subproduto da soja, porque o produto principal é a torta, né? É a proteína, né, de soja que ele usa para fazer, é um ingrediente da ração. Esse eles até aceitam, digamos, o mercado consumidor aceita que o óleo seja transgênico, vai esquentar e tal, e vai aquecer, e aí não vai ter um efeito, enfim, a forma como o consumidor justifica, né, essas coisas.
Mas o ponto é que a soja foi liberalizada. E agora, vários outros, inclusive o milho e tal, ainda não. E vários outros produtos, a China, sobretudo o arroz, o milho e o trigo, a China se considera autossuficiente. Aí que ela tem o conceito de segurança alimentar deles autossuficiência de grãos. Eles dizem que até 95% desses grãos principais, básicos para a alimentação do dia a dia, que é o arroz, o trigo e o milho, tem que ser produzidos internamente. Nem sempre eles conseguem produzir 95%. Tem anos que é menos, tem anos que conseguem, mas em geral eles mantêm esse alto nível de produção doméstica desses 3 grãos estratégicos que eles chamam. Enquanto a soja, que não é um grão estratégico, eles importam do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, da Rússia cada vez mais, em alguma medida de países africanos e tal. E aí, por outro lado, a soja também utiliza muito água, muito recurso natural, muita terra. Eles preferem utilizar esse espaço para produzir, como eu já falei antes, né, produzir produtos de maior valor agregado. Um caso interessante aqui no Brasil, que ficou, hoje não está mais falando muito, mas até alguns anos atrás se falava, era o alho. O alho brasileiro, o alho que vocês devem estar comendo aí na comida mineira de vocês aqui, provavelmente é chinês. Em quase todo o Brasil, a maioria do alho que a gente consome é um produto de alto valor agregado. Veja quanto a gente compra sempre 2, 3 cabeças de alho, mas olha quanto é o quilo do alho. Não dá pra comprar mais o quilo do alho, tá horrível. Realmente é muito caro, né? Então é isso aí, é um produto de alto valor agregado que os chineses produzem e exportam. Eles também, embora a China seja deficitária do ponto de vista de comércio agrícola, ela é superavitária no comércio total, mas no comércio agrícola ela é deficitária, ela importa mais do que exporta. Mas ela exporta produtos bem de alto valor agregado, não produtos básicos, né? Então, essa é uma estratégia interessante deles. Assim. E aí, um outro ponto, desculpa que eu acho que eu acabei me estendendo muito nesse aspecto, mas eu não acho que vale a pena, estava implícito na tua pergunta, era assim, a China tem, do ponto de vista da sua política externa, da sua política enfim, sei lá, seu discurso hegemônico internacional, de projeto hegemônico internacional, a Belt and Road Initiative, né, a nova Rota da Seda, que é basicamente uma forma de exportar o seu capital excedente, né, e também de construir alianças estratégicas, conquistar amigos internacionais, né, enfim, abrir novos mercados, todas esse tipo de coisa. Mas no nível interno, existe uma política que é muito menos falada, que é a estratégia de revitalização rural, que, digamos, seria aquilo que, o mesmo significado que a Belt and Road tem como a política, assinatura do Xi Jinping na política externa, a estratégia de revitalização rural é a assinatura do Xi Jinping na política interna. Ela é, na verdade, ela representa várias inovações, mas ela dá continuidade, em certa medida, a uma política que já tinha sido iniciada antes pelo Hu Jintao, chamada Construindo um Novo Campo Socialista. Mas só que ela é construindo um novo campo socialista com esteroides, diria assim. Tem muito mais recursos sendo bombado para o meio rural. Eles falam até agora de digamos, uma reversão daquela tesoura de preços que eles diziam antes, né, que era, digamos, que o urbano drenava os recursos do rural, agora é o capital indo ao campo, eles falam, os chineses gostam dos slogans, né, então agora, se antes era o recurso do rural era extraído para o urbano, agora é o urbano que deve mandar capital para o rural. E aí, inclusive, essa é uma discussão bem complexa, assim, por um lado, essa política de revitalização rural, ela é uma política de desenvolvimento rural, de favorecimento dos camponeses, de criação de infraestruturas, de políticas de habitação, de educação, de apoio a cooperativas, apoio, enfim, ao bem-estar social rural, né? Por outro lado, junto nessa coisa do capital e no campo, isso tem acontecido literalmente. Também tem havido apoio ao capital urbano formar, digamos, empresas agrárias também. Então, está acontecendo um processo que até então não se falava, que é de se construir uma espécie de capitalismo agrário também na China. O principal ator nesse sentido são as chamadas empresas cabeça de dragão, que são, sei lá, eu tenho um empresário regional lá, que toma
uma enorme quantidade de crédito subsidiado do governo e monta uma empresa grande, né, enfim, que funciona no estilo de qualquer empresa capitalista, com base no trabalho assalariado, inovação tecnológica, propriedade privada dos meios de produção, tal, mesmo uma empresa qualquer. E essa tem sido a ponta de lança, digamos assim, do desenvolvimento de relações capitalistas na agricultura chinesa também. Então, tem uma espécie, ao lado de uma agricultura camponesa, essa agricultura camponesa também está cada vez mais subordinada, ou pelo menos articulada também, através, por exemplo, de sistemas de integração vertical, né, agricultura de contrato e tal, com essas empresas de agronegócio, chamadas empresas cabeça de dragão. Algumas delas, inclusive, são grandes multinacionais. Inclusive, agora, um dos contratos aí, dos acordos ali fechados nessa última visita do Lula é com a WH Group, que é uma empresa, em chinês eles chamam de Shanhui, mas que depois virou, não lembro agora o nome em inglês dela, que ela comprou uma empresa americana de suínos, a maior empresa americana de suínos, e hoje é a maior multinacional do setor de carne suína no mundo. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Foi muito interessante tudo isso que você falou, acho que tem muita coisa para pensar. O livro é uma leitura obrigatória para quem quer se aprofundar, mas eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta, né? Até a tua tese, você citou a tua tese no início, que você fez um estudo comparado com o Brasil, e os dados de 2022 no Brasil repetem o outro número, né, quase o mesmo número impressionante lá, dos 30 milhões de pessoas brasileiras, né, que viviam em insegurança alimentar em 2022. O dado é um absurdo, ainda mais se a gente considerar que o Brasil é uma superpotência agrícola, né? Então produz muito mais do que a população tem condições de consumir, mas exporta e aí a população fica à mercê aí. Então a insegurança alimentar é uma característica brasileira em curso, né, que o governo atual tenta reverter. Por outro lado, a China, você fez aí uma trajetória também impressionante, né, do sistema agrícola chinês, que chega no Xi Jinping em outro patamar, com uma política agressiva externa e interna, como você também mencionou, e que tenta dar conta desse pé estratégico, né, que sustenta esse dragão chinês. A pergunta que eu queria fazer, então, comparando, né, esses dois cenários, o cenário brasileiro de 33 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar, e a China, né? A pergunta é o que dá para trazer de lição do modelo chinês para o caso brasileiro, assim, fazendo talvez um compilado. E o livro, no último capítulo, flerta com algumas ideias, né, traz ali algumas perspectivas e tal, mas rapidamente, assim, o que você acha que, ao comparar, né, esses dois modelos, o que de bate-pronto você diria que os chineses fizeram muito bem e que o Brasil negligenciou
e que poderia, inclusive, ser, talvez, quem sabe, a pauta do atual governo brasileiro. Bem, inclusive, faz uns 2 meses, eu acho, eu estive aí na UF, com uma palestra convidada pela Marisa, que a gente falou antes. Né? Nossa, cara, como eu perdi isso, cara? Onde que foi? Que evento que foi? Foi num evento da economia, que a Marisa estava na liderança. Gente, a Marisa não me convidou, vou escrever para ela agora. Que porra é essa? Não, mas eu comi bola, cara. Eu não senão eu teria que te escutar, me desculpe. Não, imagino. Não, mas lá eu fiz uma fala justamente sobre essa tua pergunta aí. Eu pensei até que tu estava ligado nesse Não. Bem isso. O título da palestra era Paradoxo da Segurança Alimentar no País do Agronegócio. Né? Que era justamente esse dado realmente é muito estarrecedor, né? O país que é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, ter 33 milhões da sua população passando fome, né? Isso que inclusive aqui é interessante que o coordenador dessa pesquisa da Rede Brasileira de Segurança e Soberania Alimentar é o nosso colega aqui, o professor Renato Maluf, né? Foi o coordenador dessa pesquisa, também foi presidente do antigo, agora foi ressuscitado, né? Mas do CONSEA, né? Do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, na época do Lula e da Dilma, né? E agora, que daí foi extinto do governo Bolsonaro e agora foi recriado. Agora foi semana retrasada aí que foi recriado, né? Agora no governo Lula. Mas ele coordenou essa pesquisa. E além desses 33 milhões de pessoas, no termo técnico, é insegurança alimentar grave, né? Que é quem está passando fome mesmo. Você tem mais, se você for considerar a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar leve, metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira, 55% da população, 56% da população brasileira está em algum tipo de insegurança alimentar. Então, é realmente estarrecedor, né? Um negócio muito grave. Esse dado aí se refere a 2021, 2022. Eu até, agora, se a gente já é um podcast, é só voz, mas dá para você colocar, é interessante, lá na palestra eu mostrei o dado que contrastava no mesmo gráfico o aumento da fome e o volume de produção e exportação do agronegócio, que andavam os dois em direção oposta, né? As duas linhas andavam em direção oposta de forma muito clara, assim. Então a pergunta talvez seria, né, então, como é que a gente, como você colocou, quais seriam as lições possíveis, né? É difícil, assim, cravar lições claras, né? Porque a primeira razão pelo fato bem assim, óbvio que a China consegue fazer isso porque há 4, 5 décadas atrás fez uma revolução socialista. Eles acabaram com o latifúndio e com a classe dominante agrária como um poder político relevante no seu país. Eles não têm esse bloqueio político que a bancada ruralista, que o agronegócio, que eu não quero desconhecer a importância do agronegócio brasileiro, por exemplo, para a geração de divisas e tal. Não reconheço esse papel, né? Reconheço que uma parte do agronegócio brasileiro é tecnicamente eficiente, mas é uma parte mesmo, porque, sei lá, 1% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros produz praticamente 50% da PIB agropecuária. Então, é muito concentrado. Não é assim, esse agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Não é tudo isso. É uma pequena parte desse setor que concentra uma riqueza, uma capacidade produtiva, uma capacidade tecnológica, uma quantidade de crédito e capital financeiro enorme. Talvez o grande nó do nosso processo de desenvolvimento, não só agrário, do nosso desenvolvimento em geral, seria mexer com esses interesses, né? Porque, na verdade, há um casamento, digamos assim, se for para usar um termo bem estruturalista, assim, o bloco no poder brasileiro, as classes dominantes no Brasil que hoje têm uma aliança inquebrantável, é o capital financeiro e o capital agrário, agroindustrial, do agronegócio. Esse pessoal é que barra outras iniciativas diferentes no desenvolvimento brasileiro, né? Então é muito difícil assim, conseguir estabelecer um projeto nacional sem contrapor ou sem enfrentar ou sem ter algum tipo sem mexer com alguns interesses estabelecidos dessa aliança, né, desse setor. Dito isso, dá para a gente pensar em algumas coisas, assim, né?
inclusive que poderia ser inclusive benéficas para o próprio agronegócio brasileiro. Eu acho que eles têm consciência de algumas coisas disso, né, nesse sentido. Por exemplo, a ideia de que o Brasil tem um déficit na área de infraestrutura. Eu acho que o Brasil poderia estabelecer parceria, e acho que isso está em alguma medida colocado nesses acordos que agora o Lula acabou de assinar, né, com a China, de facilitar infraestruturas aqui no Brasil, para facilitar investimentos e financiamento chinês para a construção de infraestruturas aqui no Brasil. Claro que isso tudo gera também outras discussões, né? Impactos ambientais, deslocamento de populações, tem que respeitar tudo isso, né? Mas seria bem-vindo esses recursos. E aí eu acho que também muita coisa disso aí a gente poderia aprender com os chineses como eles fizeram lá. Não, eles fizeram muito com recurso, no primeiro momento, com o empréstimo soviético, mas depois, né, todo o processo mais recente de, sei lá, construção de ferrovias, grandes infraestruturas, foi com o capital chinês mesmo, né? Mais uma coisa que, quando eles receberam capital estrangeiro, eles estabeleceram cláusulas de transferência de tecnologia, algumas condicionalidades para que o investimento estrangeiro não chegasse lá e simplesmente aproveitasse a mão de obra barata, que se falava, hoje já não é mais, né? Mas que naquela época se falava, aproveitar a grande mão de obra qualificada e a um custo salarial baixo, os recursos naturais, o enorme mercado chinês, e simplesmente aproveitar esse recurso e não deixar nada no país. A China estabelecia critérios bastante claros, né? Hoje, inclusive, está na origem da guerra comercial do Trump ali, né? De questionar essas condicionalidades, transferência de tecnologia e tal. Mas o Brasil poderia ter, não de uma forma agressiva, mas de uma forma pactuada, negociada, estabelecer critérios internos. Por exemplo, você pode fazer empréstimos, você pode receber empresas chinesas com know-how chinês no Brasil, mas estabelecendo certos critérios de uso de recursos internos, compras internas, empresas brasileiras fornecedoras de determinados bens. Por exemplo, vai produzir trilho, vai produzir trem, vai cortar o país de trem. Pode colocar a produção de trilhos, a produção de algumas partes dos trens serem de empresas brasileiras. E aquilo e mesmo as tecnologias que as empresas chinesas trazem para cá serem organizadas na forma de joint ventures, de associações, que tenham empresas estatais, eventualmente empresas privadas brasileiras, que compartilhem essas tecnologias e a gente possa ter um processo de aprendizado. Esse é um aspecto. Outro aspecto seria a diversificação das nossas exportações, né? Eu acho que isso o próprio agronegócio tem uma certa noção. Eles entendem a importância, eles sabem que basicamente eles exportam soja e minério de ferro também, né? Que não é agronegócio, mas é ambas indústrias, digamos, sei lá, extrativas, assim. Eles reconhecem a importância de diversificar, mas ainda assim a diversificação no discurso dos acadêmicos, representantes do agronegócio, é muito tímido. É assim, não, a gente também tem que exportar carne. Não, vamos ter que exportar milho. Vamos exportar carne de porco. Vamos exportar frango. Mas eles não pensam em exportar produtos de alta tecnologia, não pensam em exportar mesmo produtos agrícolas de mais alto... sei lá, noz pecan, eu vi ali nozes, né? Mas, tipo assim, coisas... isso não vai mudar o destino do Brasil, não vai gerar um nível de emprego que vai absorver essa massa de desempregados que o Brasil tem. Não existe um projeto em botar 1 ou 2 produtos a mais na nossa pauta exportadora primária, né? O Brasil teria que pensar num processo de reindustrialização e tal, de colocar outros setores, de receber outros setores de ajuda chinesa, digamos, ou investimentos chineses para diversificar nossa indústria, nosso setor de infraestrutura. Eu lembro muito um livro que me impressionou, aquele da Mariana Mazzucato, né, que ela fala de projetos orientados por missões. Eu acho que o Brasil poderia estabelecer algumas missões, por exemplo, vamos ter saneamento básico para toda a população. É um investimento gigantesco, mas básico, né? Uma coisa fundamental. A gente poderia ter ajuda chinesa, ter financiamento, ter capital chinês nisso, mas tem, para produzir cano, para produzir vaso sanitário, para produzir coisas a indústria brasileira pode fazer isso, né? Não é uma coisa assim que exige um empresário chumpeteriano para fazer isso. Para fazer cano, para abrir buraco na terra, né? A indústria brasileira podia participar de um projeto, uma missão nesse sentido. Poderiam ter várias outras missões dessa forma. Outra coisa que eu acho que a gente poderia aprender com os chineses seria sobre o próprio processo de revitalização rural.
Se eles que ainda têm mais de 35% da população vivendo no mundo rural, estão falando de revitalizar, quem diria, que palavra que a gente teria que usar no Brasil, que a gente está com em torno de 15% da população vivendo no meio rural. Aí depende também de como a gente define rural, né? Tem cidades que são consideradas urbanas, mas que a dinâmica é bem igual no Brasil, né? Mas enfim, pelos critérios convencionais de IBGE, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente poderia pensar, por exemplo, claro que não da mesma forma que os chineses fizeram lá nos anos 80, mas poderia pensar num tipo de industrialização mais difusa, adequada às condições das realidades rurais brasileiras, que permitisse o surgimento de indústrias adaptadas, e alguns tipos de indústrias que pudessem ser implantadas, instaladas no próprio espaço rural, inclusive produtos alimentares. Imagine a quantidade de tecnologia, de qualidade que você produz numa pequena agroindústria do MST ou de uma cooperativa, que não precisa ser do MST, pode ser agricultura familiar, organizada pelos sindicatos, pelos próprios agricultores localmente, que vai produzir, sei lá, um queijo de qualidade aí de Minas. Vocês que são mineiros sabem melhor do que qualquer um no Brasil como que a agricultura familiar tem uma capacidade de produzir produtos que são extremamente apreciados pelas pessoas de bom gosto no meio urbano. Os chineses também, aposto que eles adorariam comer um queijo da canastra, ou outras coisas similares que outras regiões do país a gente produz, ou uma cachaça mineira ali, tá? Ou que em outros lugares do país também a gente produz produtos de boa qualidade, ou que poderiam ser organizados, ser canalizados para o mercado tanto doméstico como exterior, né? Enfim, a gente poderia ter um tipo de agroindústria cooperativa que se valesse de políticas de revitalização do nosso rural nesse sentido, né? Outra coisa também, agora que eu estava vendo a entrevista do João Pedro Stedley ali que teve junto a comitiva do agronegócio, né, que foi junto com o Ministério da Agricultura lá e do ministro Carlos Fávaro. Ela era mais da metade do total do empresariado, tinha 100 e poucos empresários nessa comitiva do agronegócio. Não tinha nenhum acadêmico chinês. Os acadêmicos eram tudo desses institutos empresariais, Universidade do Brasil, Instituto BRICS e tal, que são, na verdade, institutos empresariais que usam nomes de think tanks, assim, sabe? Mas, enfim, chama atenção isso. Mas, enfim, estava lá perdido no meio dessa galera o João Pedro Stedley, algum outro representante da agricultura familiar. Mas uma coisa interessante que ele falou e que eu já me chamou a atenção desde a primeira vez que eu fui para a China, lá em 2014, era o uso de maquinário e máquinas e implementos agrícolas adaptados, tecnologias adaptadas para as condições da agricultura familiar, os chineses chamam de camponeses, né? MST também, por acaso. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você pensa em mecanização da agricultura, é uma coisa que exclui a agricultura familiar. Você pensa a mecanização da agricultura é um trator e uma plantadeira atrás e um pulverizador gigante. Tipo que um agricultor familiar que tem 10, 20, 30 hectares de terra não tem escala para ter um maquinário desse nível. Até teve, alguns anos atrás, no pós-2008, a política de mais alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi batizada de forma sarcástica de mais trator, que serviu para financiar trator para a agricultura familiar, que na verdade virou meio que, em alguns casos serviu, mas em outros casos foi meio um elefante branco, digamos assim, porque tinha uma máquina que era maior do que a escala que realmente era possível, né? Na China não. Na China eles têm, por exemplo, você não vê mais, algum lugar tu vê, mas é raro você encontrar carroça puxada a boi, carroça puxada a cavalo. Eles têm tudo sistemas tipo de pequenas motos, tipo uma CG 125, assim, que é conectada numa carroceria, seja para transportar, seja para arar a terra, seja para plantar, enfim, eles têm tecnologias muito adaptadas, assim, de pequena escala, sabe? Que a gente poderia aprender com isso, tipo, e é outra coisa que tu não precisa ser um empresário chupeteriano para produzir, sabe? São tecnologias que estão aí, que são do paradigma tecnológico do século XX, né? Da indústria automotiva comum, assim, que qualquer empresário de fundo de quintal poderia fazer. Quem diria se a gente tivesse financiamento, tecnologia financiamento e facilitações
de grande escala, né? A gente poderia fazer também joint ventures nesse sentido de produzir em parceria com os chineses ou até a gente mesmo, aprendendo com eles, tecnologias adaptadas para a nossa agricultura familiar. E tanto esses dois exemplos que eu dei de agroindústrias, de produtos alimentares de alta qualidade, como de indústrias de bens de produção, de mecanização para a agricultura familiar adaptáveis, poderia ser, por exemplo, uma solução, ou uma das soluções possíveis, entre outras, por exemplo, o problema do jovem rural, hoje, do êxodo do jovem rural. Tu vê em Minas ou lá no Paraná, o jovem rural, ele não se sente atraído a ficar na roça, trabalhar de sol a sol, com uma enxada na mão lá, tendo a vida dura que o pai e a mãe dele tiveram. E ele prefere ganhar um salário, por pior que seja, mas ter uma certa independência, ter uma qualidade de vida melhor, ter acesso a serviços e morar na cidade mais próxima. Mas isso vai despopulando o rural. Agora, se você tivesse uma qualidade de trabalho melhor, com maquinários adaptados, tivesse um tipo de produto, um incentivo para uma produção agroalimentar de mais alta qualidade, esse jovem provavelmente se sentiria mais compelido, mais animado para permanecer no rural e fazer uma atividade que ele se satisfizesse e tivesse uma renda proporcionalmente interessante para ele permanecer, né? Então, esses são alguns exemplos que eu imagino assim, que são coisas simples, não são coisas muito... Não estamos falando de satélite, não estamos falando de... Outro exemplo aqui seria, inclusive, a coisa da digitalização, do uso do e-commerce, que os chineses já fazem de maneira, assim, no meio rural mesmo, de forma incrível, assim, impressionante. Você vai visitar as áreas rurais lá, os caras... Um camponês já ele vende a laranja que ele produz na área rural dele para ele chama de exportar, mas ele exporta para outra região do próprio país, né, que é longe pra caramba, através do sistema postal, utilizando um aplicativo. São todas coisas que a gente poderia fazer, sabe? Que não são coisas de outro mundo, que, enfim, a gente pode aprender com eles para revitalizar o nosso rural. Olha só, muito, muito interessante te ouvir, Fabiano. A tua pesquisa, de fato, é muito interessante. Eu acho que precisamos ouvir mais e mais especialistas como você, porque, como ficou evidente na tua fala, você toca em assuntos estratégicos, né, que ultrapassa, por exemplo, os temas clássicos da economia, mas avança, por exemplo, para segurança alimentar, soberania alimentar e todo, né, os efeitos colaterais que a fome pode deixar, como você mencionou no caso brasileiro, e experiências institucionais interessantes que a China colocou a cabo e que poderia ajudar o Brasil. Olha, o livro do Fabiano, esse último, o Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento Rural na China, que ele organizou junto com o Sérgio Schneider, né, o ex-orientador do Fabiano, está disponível pela editora da URGS, não é isso? E está disponível também na íntegra. Basta você entrar no site da editora que você encontra o livro na íntegra. A gente também vai deixar o livro à disposição do ouvinte no site do Chutando a Escada. Fabiano, muito obrigado, cara. Eu adorei te ouvir. Eu não sei se eu deveria ter feito alguma pergunta e não fiz por absoluta incompetência. É algo que você gostaria de acrescentar, que a gente porventura não tenha falado? Não, é isso. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar do nosso livro, divulgar ele aqui. E elogio também a tua condução, que eu acho que é o maior tipo de entrevista de alguém que leu o livro, assim, ou que deu pelo menos uma boa olhada no livro. Você conduziu todo o papo de acordo com a organização da própria obra, né? Então eu fiquei bastante satisfeito. Eu acho que a conversa dá para a audiência que está nos ouvindo uma boa ideia do que ela vai encontrar nesse trabalho. Aqui só lembrando que o trabalho não é um trabalho autoral, tem uma introdução e uma conclusão bastante grande, uma conclusão de umas 50 páginas, escrita por mim e pelo Sérgio, mas o livro é uma organização, uma compilação de artigos de alguns dos especialistas, dos maiores especialistas chineses e internacionais sobre assuntos. São realmente grandes pesquisadores que entendem muito desse assunto, não é eu que estou falando,
e que aceitaram colaborar, participar do nosso livro. Então você vai, além de obter informações úteis do leitor, né, vai também conhecer os principais pontos de vista do debate, porque a gente não é um livro de pensamento único, é um livro que traz autores marxistas, autores liberais, autores dentro da economia agrária, a gente chama de autores chayanovianos, autores da vertente mais que não é nem marxista, nem liberal, digamos assim. Mas, enfim, vai ter o acesso aos principais debates, aos debates mais importantes sobre a agricultura chinesa e a sua internacionalização também. De fato, é um livro bem interessante. E o Fabiano é modesto, tal, mas o capítulo final, a conclusão do livro, que aí sim é assinado por ele, é também uma excelente contribuição. Parabéns, Fabiano, pelo livro. E obrigado, cara, por topar conversar com a gente. Eu fiquei bem honrado. Espero que o nosso humilde espaço aqui contribua, né, para a divulgação do excelente material que você ajudou a organizar. Já mandei um WhatsApp aqui pra Marisa falando, como assim eu não soube e tal. Eu comi bola, cara. Eu tava ali, de certo, me perdi aí na agenda. Não sei o que aconteceu e não pude te ver pessoalmente. Eu adoraria ter tomado um chopp com você. Então essa visita não valeu. A gente vai ter que bolar uma outra. Nós estamos sempre abertos aos convites aí. Para Minas é sempre um prazer. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.